Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Irmãos e irmãs, perdoar é tão fundamental que Jesus no Pai Nosso condicionou o perdão do Pai ao perdão aos irmãos e irmãs. É mais fácil, porém, ser injusto que justo, praticar a justiça que a justiça que viver o amor, perdoar uma vez que perdoar sempre. Mas a motivação última e o modelo perfeito é o Pai misericordioso. Neste Evangelho, Jesus conta uma parábola para responder à pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Com sua resposta, Jesus ensina a necessidade de se imitar a misericórdia divina e deixa claro que os cristãos não têm o direito de impor limites ao perdão. Perdoar de coração o irmão torna-se a exigência para fazer parte do reino dos céus. O fato que a pergunta tenha sido feita por Pedro sugere que esta se refira à vida comunitária. Pedro é o primeiro do grupo e representa os demais. O perdão é algo necessário para o restabelecimento da unidade comunitária que foi rompido pelo pecado. É tarefa de todos. Pedro pergunta se é preciso perdoar 7 vezes. 7 é o número perfeito. Poderia recordar Gênesis 4:24, que dizia que Caim seria vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. A vingança gera vingança. Por isso, Jesus propõe outra alternativa à humanidade.
Diante do pecado e da violência, a resposta do amor e do perdão. Estes devem acontecer sempre. Amar e perdoar infinitamente, inclusive os próprios inimigos, como fará o próprio Jesus na cruz. A maneira de ensinar de Jesus é simples, e para fazer-se entender, ele contava parábolas, associando o tema do ensinamento com fatos cotidianos da vida do povo. As ações do rei na parábola indicam que ele deve ser identificado com Deus. Ele exige uma prestação de contas, é tratado como Senhor e mostra grande misericórdia ao perdoar a enorme dívida do empregado. Contudo, o empregado perverso não aprendeu com o exemplo do rei, e sua crueldade para com seu companheiro resulta na revogação do seu perdão. O texto, falando da enorme fortuna, diz que era 10.000 talentos. Com esta fortuna, nos tempos de Jesus, daria para pagar o salário de um empregado durante 200.000 anos. Esta soma contrasta absurdamente com aquela do empregado que daria para pagar apenas 3 meses. O patrão agiu com compaixão diante da gravidade do empregado devedor. A compaixão é própria de Deus. Nos evangelhos, este verbo é atribuído a Deus para demonstrar a sua misericórdia. O verbo grego empregado para exprimir este sentimento, ele deriva do substantivo que designa as entranhas ou os órgãos vitais do corpo, coração, rins, fígado e pulmões, como a sede dos sentimentos e emoções. Agir com compaixão é sentir a dor nas entranhas. É como se você conseguisse penetrar no sentimento, na emoção, na dor do outro. O absurdo contraste entre as duas dívidas acontece também na relação entre nós e Deus. O ser humano é um devedor insolúvel diante de Deus. O ser humano não teria nunca como pagar pelo dom da vida que pelas graças e bênçãos recebidas. A boa notícia trazida por Jesus é que Deus quita esta dívida que temos com o Pai. Ele não nos pede conta de nada e nos dá gratuitamente o seu perdão. A exigência é que sejamos bons em relação aos nossos irmãos. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Dentre os 7 pedidos desta oração, devemos pedir ao Pai que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Em outras palavras, a disposição de Deus de nos perdoar depende de nossa disposição de perdoar os outros. Esta parábola nos adverte que o perdão a nós concedido por Deus será revogado, a menos que estejamos dispostos a perdoar os outros. Os que desejam receber a misericórdia de Deus precisam mostrar misericórdia com os outros. Afinal, uma pessoa não pode dizer que ama a Deus se odeia seu irmão. Mas é bom lembrar, como anunciou o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de perdoar, mas nós é que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar 70 vezes 7 dá-nos o exemplo. Ele perdoa 70 vezes 7. Volta uma vez e outra a carregar-nos aos seus ombros. Querido Jesus, como bem disse o Papa Francisco, Tu nunca cansas, Senhor, de nos perdoar. Mas é bem verdade que pela multiplicação das nossas faltas e a repetição de muitas delas, nós acabamos não conseguindo
ter a coragem de continuar pedindo a tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a tua misericórdia na nossa vida prática, para que nós não cansemos de te pedir perdão, para que sejamos sempre de coração contrito a cada pedido renovados pela tua infinita misericórdia. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e Maria te guarde.